Olha, minhas amigas, nós vamos para a terceira parte da família Bragança, né? A vinda de Dom João VI para o Brasil, sabe? Então, eu vou contar para vocês, depois que passou esse pessoal todo, aí Dom João VI, ele ficou sendo um príncipe regenta. Por modo que, eu acho que a paia dele, paia dele, chegou a reinar, né? Mas eu acho que ele morreu, né? E ele ficou sendo príncipe regente desde 1792. Eu acho que foi que a mãe dele, Dona Maria I, que ficou sendo a rainha, né? De Portugal, aí ele ficou sendo regente. Então ele ficou sendo regente nessa época, né? Nessa época. Então ele ficou regente, ele já ficou regente. Eu acho que a pai dele morreu ele em 1792, por aí, 1792, e ele já passou, a mãe dele passou a governar e ele passou a ser regente, a sucessor da mãe dele, né? Se a mãe dele morresse, cara, né? Mas o problema é sério, porque ele ficou regente, por modo que ele ficou governando, porque a mãe dele tinha problema, psicalaca. Sabe o que é psicalaca? A pessoa não tem a cabeça boa. Depressão. Então, Dona Maria, em 1807, transtorna psicalaca, né? Então, aí ele ficou sendo príncipe regente, ele mandava, né? Mandava, porque ela não podia mandar, né? Ela era rainha, mas a rainha, mas quem mandava era ele. Mas que a cabeça dela não era boa, né? Então ele ficou sendo, né? Então, aí, o que aconteceu? Que ele ficou lá esperando, né? Para ver se a mãe dele batia as botas, né? Mas a velha não batia as botas, não, sabe? Aí ele ficava querendo ser rei, né? Mas ele era meio assim, ele gostava de comer muita coisa, ele comia de tudo, ele bebia, sabe? Ele era uma puscoco, sabe? Puscoco assim, né? Mas era regente. Ele já tinha casado, né? Com a Carlota, acho que é Carlota, né? A mulher dele. Eu não sei não, mas não sei se era Carlota. Jaquina, Carlota. Um amigo meu contou isso para mim, mas eu não lembro direito, sabe? Mas acho que a mulher dele era Carlota, Jaquina. Então, quando aconteceu a Guerra Francesa, homem babo. Ele é um homem babo. Ele falou assim, eu vou fazer uma revolução nas Europa. Eu quero fazer essa revolução nas Europa. Eu vou acabar também com o negócio de papado, eu vou acabar com tudo. Eu vou botar, eu vou dividir esse país, essa continente europeu, eu vou dividir em todas as partes, para todo mundo, né? Eu vou ser um cara bom. Ele era baixinho, assim, engole eu. Ele tinha barriga grande, eu não tenho barriga grande, não, porque eu sou da Nordeste. Lá a gente, como sou raiz de ambuzeira e fruta de mandacaru, né? A gente passa muito isso. A gente come favela também, aquelas paçoca de favela. A gente também come feijão catador e a gente come fava também, tá? Naquele tempo, né? Aí então, o que aconteceu? Napoleão falou assim, já tomando doido. Ele andava na cavala branca, só queria cavalo branco, a cena bonita, ele todo assim, com a roupa militar, todo bonitão, sabe, né? E baixinho, barrigudo, e cheio da mulher. Mas tinha mulher, ficava tudo doido por ele, doido. Aí eu falei assim, rapaz, se fosse eu já mato a mulher doida por ele, mas ele ia ser tão bom, né? E eu tivesse um cavalão branco, assim, para poder eu sair, como, assim, nem que eu tivesse a barrigona grande, eu nem ligava. Mas que a mulher não liga para a barriga, a mulher liga, para a posição que você tem, o dinheiro que você tem, posição. E Napoleão era a posição. Então, aí ele saía, Napoleão. Agora nós vamos, já tinha invadido um bocado de lugar, né? Aí falou, agora nós vamos invadir Portugal. Por modo que
aquela região é muito boa, ibérica, aquela região eu quero tomar um banho lá no sul, né? As Calvas, né? Onde eu falei para você que é as praias bonitas. Hoje só tem rico já, só tem rico, né? Essas praias famosas. É caro para você ir para lá, é caro, é caro. O sul de Portugal. Aí Napoleão veio. Então, Dom João VI, aí ele era regente. Aí ele falou assim, agora, como é que nós vamos fazer? E agora, meu Deus, ele não era muito assim, corajoso, não, sabe? Eu estou contando só para vocês. Vocês não falam para ninguém, não, sabe? Ele sentava na mesa, comia muito, enchia a barriga. Aí chegava a soldada e falava, olha, Napoleão está pertinho de chegar na fronteira nossa. Oh, meu Deus, ele fala, oh, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora, meu Deus? Ih, meu Deus, ele dava dor de barriga, e aí corria para banheira, aí ficava na banheira. Aí ele vinha, depois pensava. Aí veio os pensadores dele, né? Aquelas pessoas que olham ele. Falou assim, olha, a nossa solução é nós ir para Basília. Aí juntou aquele monte de caravela, sabe? Porque eles têm muito barco. Portugal tem muito barco bom, só barco bom, sabe? Caravela boa, sabe? Barco bom, muito barco bom. Então, assim, aí eles juntaram tudo, pegaram os ouro, tudo que tinha, as coisas boas, tudo, os médicos bons que tinha, as pessoas boas, a corte toda, aqueles pessoal rico, tudo, e gente boa, e dinheiro, e bastante ouro, e bastante coisa, encheram esses navios, tudo, e botou uma monta de navio. E ele, quando foi em 1807, ele saiu com uma caravana, que era um mundo, parecia, sabe, parecia assim que era um monte de navio de guerra que vinha vindo, sabe, aquele monte de navio, tudo cheio de ouro, cheio de roupa boa, de coisas boas, de tudo, das ideias boas, eles trouxeram as ideias boas de lá, de tudo. Então, ele pegou e veio para Brasília. Agora, a minha solução é ir para Brasília. E eu fazer de Brasília uma nação melhor do que Portugal. Ele pensou assim também, ele pensou bem. Eu gostei desse negócio que ele falou. Aí ele veio. Mas eu acho, sim, né, que teve umas caravanas que foi direto para o Rio de Janeiro. E ele, acho que o vento tirou, ele parou em Salvador, né? Parou em Salvador. Acho que ele ficou um tempo lá em Salvador, né? Dom João. Para depois ele para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já tinha muita coisa. Então, nessa época que ele veio, Dom João, ele era príncipe regente. A mãe dele veio junto também. A velha não morria, não. A dona Maria era assim, ruim da cabeça, né? Mas ela não morria de nenhum. Ele ficava lá, e ele era regente. Aí ele ficou tomando conta de Brasília. Mas a mãe era viva, né? Mesmo que fosse problemática, mas ela era a rainha. Ele era regente. Ele continuou. Aí ele chegou em Brasília, ele já olhou tudo assim e falou assim, como Pelova Caminha falava que aqui se plantando tudo dá, eu vou fazer desse país uma grande potência. Aí ele começou a investir nos portos, em tudo, né? Aí investir no Rio de Janeiro, começou a fazer esgoto, começou a fazer casa bonita, mansão, castela, e começou a desenvolver tudo lá, sabe? Desenvolveu o litoral todinho, aí começou a abrir porta para os países amigos dele, né? Principalmente a Inglaterra, que também ajudou ele a vir para cá. A Inglaterra ajudou. A Inglaterra ajudou eles muito. Então, se ele abrir a porta para todas as pessoas, porque aqui já tinha muita riqueza, cana de açúcar, ainda não era a descoberta do ouro. Depois eu falo da descoberta do ouro para vocês, Francisco. E continuar, né, a família Bragança, aí de Dom João VI, né? Nós estamos aqui já depois que chegou no Brasil e tudo, né? Então, a próxima aí, vocês assistem, se você gosta, você escreve no meu canal. Vocês querem que eu vou contar a história? A história, eu conto, prosa, sabe? Eu não conto história, eu conto a verdade para vocês.
Então você clica no meu canal, inscreve no meu canal, fala para as amigas suas e nós estamos juntos aí. Eu vou contar o resto da história, sabe? Eu acho que é a terceira, eu acho que é a quarta parte, né? Depois eu vou ver se é a quarta parte. Eu passo para a voz mexer, direitinho. Escreve aí, obrigada.